sei se vou ter tempo de concluí-la nessa manhã. Eu botei um título não muito agradável, não muito convidativo, que é Surpresas Desagradáveis. Porque nenhum de nós, embora todos nós tenhamos e já temos vivido, experimentado surpresas desagradáveis, outros surpresas muito desagradáveis, nós só somos atraídos pelas surpresas agradáveis, as coisas boas. Que coisa boa, que surpresa, hein? Chegou lá, uma pessoa que você não via, você amava, de repente aquela pessoa bate na porta. Puxa, que surpresa boa, você está aqui. Ao contrário, quando você chega lá e você vem chegando em casa e abre a porta, lá alguém embaixo, você abre, é o seu credor batendo aí, que surpresa desagradável. O cara foi lá cobrar a dívida. Eu vou ler um versículo que está no Salmo 119, versículo 50, e depois, durante a minha palavra, a gente vamos nos basear num outro texto, mas essa palavra que me abençoou, a leitura desse versículo, que foi abençoador para mim. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua presença dá-me vida. Amém? Louvado seja Deus. Pai, fala conosco através desta palavra, que nós possamos aprender, que nós possamos receber graça, força, ânimo e entendimento, e sabedoria, e que a nossa fé seja fortalecida através da tua palavra. Em nome de Jesus, e que todos digam graças a Deus. Hoje tem o Jogo do Brasil, e eu fiquei pensando, já pensou, irmão, se a gente tiver uma surpresa desagradável? O Brasil começar a Copa perdendo de 7-1. Não, essa foi pouco. Essa surpresa nós já tivemos, 8-1. O Brasil joga contra quem? Hã? Suíça. Eu entendi o pastor Henrique falar Luísa, mas Luísa está jogando. Suíça. O defeito não é dele, claro, o defeito é meu, né? Suíça. Já pensou? Porque aquele jogo contra a Alemanha foi uma surpresa das demais desagradáveis. Mas a vida é assim. E quando eu estou falando dessa surpresa desagradável, acredite, essa é a mais levada. Tem outras surpresas que nós temos vivido que são muito mais desagradáveis do que apenas o nosso país, a nossa seleção perder um jogo. Seja no começo, seja na final, seja nas quartas. Nós perdemos nas quartas, não foi? Foi, sei lá, nem lembro de nada. Enfim, e eu quero começar a falar desse assunto para você, pontuando o seguinte: o Evangelho, ele foi escrito para alcançar o homem em todos os aspectos da vida. O Evangelho, ele não foi escrito só para nos levar daqui para o céu, não só para ter influência, ter peso, ter valor, ter bênção, só no que se refere a um aspecto da nossa vida. Não, o Evangelho não se preocupa apenas com a salvação do homem, não visa apenas a alma, com todas as suas implicações. Não limita a sua ação, o Evangelho, apenas ao espírito do homem. O Evangelho foi preparado para envolver a vida do homem em todos os seus contextos. Está me ouvindo? Tanto espiritual, quanto material, quanto emocional, quanto sentimental. O Evangelho, ele foi nos dado
para influenciar, para abençoar, e envolve todos os aspectos da nossa vida. Por isso é necessário tanto aos ricos como aos pobres, materialmente falando. O Evangelho é necessário, tanto para ricos quanto para pobres, no aspecto material. Ele é ofertado tanto ao intelectual quanto aos menos qualificados nesta área. Como também o Evangelho tem uma aplicação direta na vida daqueles que sofrem, como os doentes, os acidentados, os feridos, como na vida dos que não necessitam de uma cura, como na vida dos que não necessitam de uma libertação. E ouça o que eu lhe digo, Deus nunca pensou em mudar isso. Deus nunca pensou em alterar. Não, agora o Evangelho vai ficar só para aqui, só para ali. Não, nunca esteve na cabeça do Senhor, e não é assim hoje. Não é só para uma área, não é só para um setor. Deus não mudou isso. Conhecedor de todas as coisas passadas, presentes e futuras, Deus preparou para nós um recurso, uma ferramenta, uma arma para enfrentarmos estas situações que surgem sem aviso prévio, as surpresas desagradáveis. Você sabe que nós não estamos preparados, que ninguém está preparado para enfrentar certas surpresas. A verdade é que não gostamos destas coisas. Ninguém gosta dessas surpresas tão desagradáveis. Temos até medo de sermos surpreendidos por situações que desarrumem a nossa vida, que descontrolem a nossa vida, porque nós nos esforçamos para ter as coisas mais ou menos sob controle, mais ou menos, porque nós sabemos que estamos sujeitos a essas coisas, sobre as quais nós não temos, não é o menor controle, não temos nenhum controle. Então, eu quero, nesta manhã, aproveitar a experiência do jovem José do Egito e examinar como é que ele reagiu diante das surpresas que o alcançaram. Foi interessante perceber que essas surpresas de José atuaram em áreas que são as mesmas áreas em que as surpresas desagradáveis acontecem na sua vida e na minha vida. Foi legal, foi interessante perceber isso, não é? Então vamos aproveitar um dia comum na vida de uma família do interior. Aconteceu algo inusitado. Cada um cumpria a sua missão, o seu trabalho, na mesma rotina de sempre. Era mais um dia, todo mundo fazendo o que lhe é devido fazer, todo mundo ocupado com as suas tarefas já pré-estabelecidas. Num determinado momento, o pai, um senhor já idoso, pediu a um dos seus filhos fosse ao campo, verificar como o trabalho de seus irmãos estava sendo feito. E aí eu peço que você abra a Bíblia em Gênesis 37 e deixe a Bíblia aberta aí nesse capítulo. Eu vou mencionar alguns versículos e eu vou ler inicialmente esse relato aí de Gênesis 37, versículo 13 e 14. Gênesis 37, 13 e 14. Israel, que é o pai de José, obviamente, você sabe, disse a José: como você sabe, José, meu filho, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícias. Até aí, nada de novidade, nada de surpresa, nada de excepcional, nada de atípico, nada de estranho.
A rotina da família seguia naturalmente. José sai e vai ao encontro de seus irmãos totalmente, desarmado de qualquer preocupação, desarmado ou sem nenhum cuidado. Que talvez se o pai dissesse assim: meu filho, vá lá em tal área da nossa propriedade, porque alguém passou um WhatsApp para mim, me dizendo que tem uns ladrões de ovelhas, tem uns bandidos aí, vai lá ver se eles invadiram a nossa cerca. Se a missão do José fosse essa, aí José já ia diferente, não? Concorda? Ele já ia levar uma peixeirinha, né? Já não ia cantando, né? Levarei eu também minha. Ele não ia cantar assim. Ele já ia com aquele corinho, tá amarrado, sei lá, ele já ia estar com outra postura. Mas não. Ele estava, José vai ao encontro de seus irmãos desarmado. Ele pisa num terreno conhecido. É a propriedade dele, do pai dele, é os irmãos dele que ele vai encontrar. Não estava indo examinar, como eu disse, um grupo de assaltantes, um grupo de invasores, se alguém tinha rompido a cerca. Ele estava indo ao encontro dos seus irmãos. Mas a cena muda radicalmente ao se aproximar ele dos seus irmãos. Ao se aproximar, os irmãos o viram de longe. E qual foi a reação dos seus irmãos? Lá vem aquele sonhador, versículo 19 aí do texto. Diziam uns aos outros: olha lá, lá vem ele. Lá vem aquele sonhador. Na linguagem do Nordeste, lá vem aquele abestado. Lá vem aquele abestado, já está vindo lá. Aquele linguarudo, aquele presunçoso, sei lá. Aquele metidinho. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Irmãos, José foi surpreendido pela atitude de seus irmãos. Ele jamais esperava um tratamento como aquele tratamento. Jamais. Afinal, eles eram da mesma família. Você sabe que as maiores surpresas e surpresas desagradáveis acontecem exatamente onde menos nós esperamos. A família tem sido um lugar onde as maiores crises, os maiores desencontros, as maldades mais cruéis têm acontecido. As surpresas mais surpreendentes são aquelas que acontecem em nosso ambiente comum, em nosso ambiente familiar. Isso porque você está desarmado. Isso porque você está tranquilo. Isso porque você está sem medo, sem receio, sem prevenção. José não foi machucado apenas por fora ao ser lançado no poço. Ele não foi só machucado no ombro, na mão, um dedo, um arranhão, uma pedra que tinha lá. Não. Ele foi machucado por dentro. Ele foi machucado na alma por uma crueldade inominável. Inominável porque partiu dos seus irmãos, os seus irmãos mais velhos. Eu não sei se José ficou lá e disse assim: rapaz, esse meu irmão, não cuidou de mim. Esse irmão trocava minhas fraldas. Aquele outro meu irmão era o primeiro que corria quando eu chorava, para me dar uma mamadeira de Efamil A, B. Eu falo isso porque meus netos tomam Efamil. Eu sou entendido de várias áreas, leite. Infelizmente, irmãos, estas surpresas ainda acontecem
nos nossos dias. Talvez por isso Jesus tenha alertado os discípulos: os inimigos do homem serão os da sua própria família. Depois do círculo familiar, o lugar onde mais somos surpreendidos é o nosso trabalho. Isso porque, depois da família, o trabalho é o lugar onde passamos a maior parte do nosso tempo. Mas, assim como a família, ele é uma caixa de surpresas. Ele é uma fonte de imprevistos. Vamos voltar para a história de José. Depois de um tempo, a vida de José se torna tranquila, próspera. Ele era bem querido, bem quisto pelo seu patrão. Um homem importante, um homem rico, um homem poderoso. Ele exercia, José, o trabalho, o seu trabalho para aquele homem com excelência, com dedicação, com afinco, com retidão, com honestidade. Até que um dia ele foi surpreendido, José, pelo assédio da esposa do seu chefe. Diz Gênesis 39, versículos 6 e 7, José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Esta surpresa deixou José assim atônito. Atônito quer dizer sem saber o que fazer. Você já ficou atônito já, né? Uma situação, você não sabe se escova o dente ou se compra uma caixa de esparadrapo. Você não sabe o que fica perdidaço. Ele tentou se desvencilhar daquela situação, mas a mulher estava irredutível. E ele acabou sendo acusado de assédio sexual, ele acabou sendo acusado de molestá-la. Uma surpresa dentro das suas atividades normais de responsável pela casa do seu senhor. Talvez se entrevistássemos ele de novo, ele ia dizer assim: rapaz, jamais pensei, eu jamais dei motivo, jamais pensei que essa mulher, jamais pensei que estava na cabeça dessa doida, sei lá. E eu volto a perguntar: quantas vezes isso tem acontecido na vida de centenas de pessoas, inclusive cristãs, crentes, pessoas que servem a Deus? Então, eu podia dar ilustrações aqui, das mais variadas ilustrações sobre essas questões, né? Não é fácil, irmãos. Eu vou procurar remir aqui o tempo, falar menos. Não é fácil lidar com essas surpresas que desestruturam a nossa vida. Pensa, estou ali trabalhando, tudo certo, tudo avançando, tudo crescendo, tudo prosperando. No dia seguinte eu estou num calabouço, eu estou numa cadeia, né? Um tipo de surpresa dessa que tem a capacidade de mudar completamente o panorama, a visão da nossa vida. José perdeu tudo que havia construído com esforço, com trabalho, com dedicação. Não estranhe esses fatos e esses ataques em sua vida. Eu sei, que falar é muito fácil. Quando eu converso com alguém no gabinete pastoral, eu digo: eu sei que conversando aqui é tudo muito simples, né, irmão? Mas eu não posso dizer outra coisa para você, e nem para mim. Te encorajar a um esforço, te encorajar a um empenho, a você colocar a cabeça no lugar. Então, não estranhe e não deixe que essas surpresas desestruturem. Não é muito fácil, mas é isso que precisa ser feito. As suas emoções. As suas emoções. Vou avançar mais um pouquinho. Uma outra surpresa desagradável atingiu José quando ele
esperava sair da onde ele estava. Depois de interpretar o sonho de 2 companheiros de prisão, José fez um pedido a um deles. Já estou em Gênesis 40 agora. 14, 15. Quando tudo estiver bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. O que aconteceu? Versículo 23. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. O difícil não é suportar as surpresas quando elas vêm através das pessoas que não comungam, que não caminham conosco. Eu diria, a gente tira de letra. Você, eu pelo menos faço isso, é adjetivo. Você está maluco? Você é doido? Sai fora. Mas as pessoas que a gente conhece, que a gente sabe que não são doidas, a gente às vezes só consegue ver a intenção, porque não dá para dizer assim, não, foi sem querer. Não foi sem querer. Por mais que você queira se convencer, porque aquela pessoa te conhece. Então, o difícil é ser surpreendido por pessoas que pensávamos ser pessoas colaboradoras, amigas, companheiras. Com certeza você já foi alvo também dessas surpresas. Você ajuda, você acompanha a pessoa em seus momentos difíceis, você estende a mão, você dedica tempo, você ora, você aconselha. De repente você percebe que está sozinho nas horas mais difíceis da sua vida. É muito comum a gente usar essa expressão assim, rapaz, nem um telefonema. Não é? Que não fizesse nada, que não me ajudasse em nada, mas que pelo menos ligasse, pelo menos dissesse, fulano, poxa, queria te ajudar, não posso, mas estou solidário com você, lamento, tal, nem isso. Então, há situações, irmãos, que são incontroláveis. Nós já sabemos disso também. Há surpresas que nós não conseguimos, não apenas evitar, nós não conseguimos lidar, não conseguimos evitar e não conseguimos, numa palavra mais moderna, administrar aquilo. Ficamos atônitos. José não tinha como fugir dos seus irmãos. Ele não imaginava que passaria alguns anos numa prisão em razão do seu trabalho, em razão da sua fidelidade, em razão do seu esforço, porque o seu patrão prosperou, ficou mais rico. Jamais pensou, jamais imaginaria que depois de servir o mordomo do rei, numa situação tão crítica, tão de vida ou morte, de livrar ele da morte, ele viesse a se esquecer de um compromisso. Uma palavra dada é um compromisso. Para você, uma palavra dada é compromisso. Não é? Eu tenho aprendido a me esquivar de certas coisas, porque depois que eu abro a minha boca para concordar, e eu aqui fico esbagaçado. E eu aqui fico lá. Para que eu abri a minha boca? Por que eu disse que eu ia fazer? Por que eu concordei? Aí a pessoa fala, não, mas bispo, deixa para lá, mas eu não posso mais deixar para lá, porque eu falei.
Porque uma palavra, então, olha, quando você sair, por favor, você viu como é que eu sou, você me conhece, eu estou aqui injustamente. Não, o que é isso? José, você é meu salvador, rapaz. Você foi Deus que te usou, foi embora. Como poderemos então nos guardar, nos proteger, nos resguardar dessas surpresas, eu ia dizer desses ataques, não deixam de ser um tipo de ataque. E só há uma maneira de vencer estas surpresas. Só há uma maneira. Não existem mais de uma maneira. E a maneira é Salmo 119, versículo 50. Só há essa maneira. Este é o meu consolo no meu sofrimento. A tua promessa me dá vida. E essa afirmação ela pode ser traduzida e interpretada de várias maneiras. A tua promessa me dá vida. Não que o salmista estava morto. A tua promessa me dá vida quer dizer, me dá força. A tua promessa é que me dá vigor. A tua promessa é que me dá uma capacidade de suportar. Veja se não foi a promessa que fez isso com José. Veja se não foi a promessa que deu a José essa capacidade. Somente as promessas de Deus que nunca, vou usar um recurso que uns pregadores usam agora, repita comigo, nunca. Tem crente que nem isso fez. Somente as promessas de Deus que nunca deixaram de ser cumpridas podem nos manter de pé. Só a promessa de Deus que nunca falha pode me manter de pé, pode manter você de pé. Quando nós somos traídos, quando nós somos machucados, quando nós somos vendidos, quando nós somos esquecidos, só a promessa de Deus. Este é o meu consolo, este é o meu ânimo, este é o meu lenitivo, isso que me ameniza, isso é que me refrigera o meu sofrimento no meu sofrimento. Não me refrigera do sofrimento, me refrigera durante aquele momento. Me capacita durante esse espaço de tempo que eu estou num poço, que eu estou numa prisão, que eu estou vivendo uma situação absurda, injusta, despropositada. Somente as promessas de Deus. Como Davi, irmão amado, se você está passando por algum tipo dessas situações na sua vida, como Davi, nós devemos levantar a nossa voz nessa manhã e gritar. Salmo 56, versículo 3 e versículo 4. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em Ti, em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Quem poderá fazer-me o simples mortal? Que poderá fazer a mim o outro homem? Outra pessoa. Então, minha oração, meu desejo é que esta manhã a unção de Deus console, conforte, anime e prepare o seu coração para vencer as surpresas desagradáveis da vida. Que Deus, nesta manhã, Ele restaure a sua confiança. Restaure a sua confiança. Nos termos que eu li, você pode ler Salmo 56, versículo 1, 2, 3 e 4. Lemos o 3 e o 4. Que Deus nesta manhã restaure a sua confiança. Que Ele restaure a sua fé. Quando o seu mundo for surpreendido pelas tempestades da vida.
Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.